Olá, eu sou o Daniel e faço parte do movimento Despertamos, que vem tomando as ruas da cidade de Venâncio Aires desde o mês de junho, trazendo entre algumas pautas o Agora é pelos 20, que não são 20 centavos, mas são 20%. Então eu gostaria de falar hoje sobre uma matéria que foi divulgada no dia 31 de julho de 2013 no jornal Folha do Mate, que é o jornal da nossa cidade, onde traz uma bela imagem da nossa cidade e logo abaixo diz o seguinte: Venâncio Aires tem alto desenvolvimento humano. O que significa isso? Significa que existe um programa das Nações Unidas que mede o índice de desenvolvimento humano de cidades, estados, países. Na matéria citada, eles trazem o fato de que Venâncio Aires, pela primeira vez, entra no patamar das cidades com alto desenvolvimento humano, o que logicamente me deixou muito feliz. Porém, eu resolvi ir atrás de mais algumas informações para ver se realmente esse título tão bonito condiz com aquilo que a gente vive na nossa cidade. Então esse índice de desenvolvimento humano tem basicamente 3 pontos. Um ponto é a longevidade, o outro ponto é renda e o outro ponto é educação. Então esse programa pega esses 3 pontos e define através de investimentos, através de riquezas do município, através de quantas crianças estão na escola, através de qual a expectativa de vida dos cidadãos da cidade, e define uma pontuação para essa cidade. Venâncio Aires ocupa a posição de número 263 no Rio Grande do Sul, que tem menos de 500 municípios. Então, a partir desse dado, eu me senti com uma certa preocupação e resolvi ver na prática o que esse autodesenvolvimento humano reflete na nossa cidade, porque nós ocupamos a posição de número 263 no Rio Grande do Sul. Então, bem, vamos começar por um dado que coloca a gente na posição de número 263. Essa posição deixa a gente, aqui de Venâncio Aires, em posição inferior às seguintes cidades do Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari, que são aqui a região da nossa cidade. Cruzeiro do Sul, Roca Salles, Taquari, Vera Cruz, Bom Retiro do Sul, Santa Clara do Sul, Cachoeira do Sul, Mussum, Mato Leitão, Teutônia, Estrela, Encantado, Arroio do Meio, Santa Cruz do Sul e Lajeado. E é sobre essa cidade, Lajeado, que fica aqui a 30 quilômetros da nossa cidade, que eu gostaria de falar. Lajeado ocupa, dessas 500 municípios gaúchos, ocupa a posição de número 16. Um dado importante é que Lajeado, dentre esses quase 500 municípios gaúchos, é o 20º em PIB, Produto Interno Bruto, ou seja, é uma cidade que produz muitas riquezas, produz 1,81 bilhões de riqueza. Venâncio Aires, porém, também é uma cidade rica. Por quê? Porque está na posição de número 22, tendo um PIB de 1,6 bilhões. Ou seja, além dos 30 quilômetros que separam Venâncio de Lajeado, apenas uma cidade separa Lajeado de Venâncio Aires, uma vez que eles estão na posição de número 20 e a gente na posição de número 22. O que leva a gente, logicamente, a imaginar que tanto Lajeado quanto Venâncio devem ter um índice de desenvolvimento muito semelhante. Porém, na prática, não é o que acontece, uma vez que Lajeado ocupa a posição de número 16 e nós ocupamos a posição de número 263. Santa Cruz do Sul, também que é uma cidade a 30 quilômetros, fica entre as 20 cidades gaúchas com melhor índice de desenvolvimento humano. Então, esse é o primeiro dado que me levou a procurar os demais. Então, eu gostaria de começar falando sobre o ponto longevidade. O ponto de longevidade foi trazido com muita alegria. Por quê? Porque, na média, a cidade de Venâncio Aires tem uma longevidade maior do que as cidades do Rio Grande do Sul e a média também das cidades do Brasil. Ou seja, a nossa expectativa de vida é elevada.
Porém, a pergunta que eu faço é: será que estamos vivendo mais e felizes? Para isso, eu trago, mais uma vez, um dado que a gente não gosta muito de falar, mas que é importante para poder contrapor. Venâncio Aires ocupa a posição de número 1 no Brasil entre as cidades com maior índice de suicídios per capita, o que logicamente nos traz como também uma das cidades com maior índice de suicídios do mundo. A revista Época, em uma matéria de 1º de outubro de 2012, traz, na coluna do Sr. Valcir Carrasco, que vocês devem conhecer muito bem, um seguinte artigo: O espírito e o asfalto. Lendo essa matéria, como foi circulado aqui, Valcir Carrasco traz o seguinte ponto: a cidade brasileira com o maior número de suicídios per capita também é pequena, com uma bela catedral neogótica, cachoeiras por perto e todo um cenário que lembra paz e tranquilidade. Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Então estamos vivendo mais, estamos podendo apreciar a nossa catedral neogótica, estamos podendo apreciar nossas cachoeiras, estamos podendo apreciar a paz e uma tranquilidade, porém ocupando essa posição que nós tanto gostaríamos de mudar. Então estamos vivendo mais, porém, será que estamos vivendo mais felizes? Uma vez que uma das coisas que mais nos levam as pessoas a este ato é a depressão. Então eu gostaria de fazer essa correlação entre a longevidade e a felicidade. O segundo ponto é o ponto da educação. Se de um lado nós tivemos altos índices de longevidade, acima das médias, na educação nós tivemos médias inferiores às cidades do Rio Grande do Sul e inferiores às cidades do Brasil. O que significa isso? Um dado para que vocês possam complementar. Venâncio Aires tem, no índice de desenvolvimento no ponto educação, uma média inferior às cidades dos seguintes estados: Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Amapá, Roraima, Tocantins, Ceará e apenas 0,003 acima da média das cidades do Rio Grande do Norte. Então isso é realmente um dado muito preocupante. Significa que, na média, as nossas crianças estão menos na escola, as nossas crianças e jovens estão concluindo menos os ensinos médios, os ensinos fundamentais, o que nos traz para esse dado tão preocupante para a nossa cidade. E o ponto da renda é como aquele ponto que eu já disse inicialmente, que nos faz ser uma cidade rica, porém com provavelmente uma má distribuição de renda, uma má incentivo, uma má na educação, uma vez que a gente ocupa essas posições tão negativas. Então, na capa do mesmo jornal, a gente tem logo aqui em cima uma foto do nosso prefeito, onde diz o seguinte: Artus prevê, que é o nosso prefeito, prevê que municípios vão quebrar com veto ao FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados. É um assunto um pouco abrangente, mas em resumo, significa que em 2013, Venâncio Aires, como diz a matéria, tem uma estimativa de receber menos 323 mil reais. O nosso prefeito se mostra bastante preocupado com esse valor, e eu também, porque poderia ser um valor que poderia ser investido, por exemplo, na educação. Mas o movimento Despertamos tem uma possível solução para esse problema desses 300 mil reais que não vão entrar nos cofres do município. E é sobre isso que eu gostaria de falar agora. Como são muitos números, eu anotei aqui. E ele traz os valores recebidos através de subsídio do nosso prefeito, vice-prefeito e os 8 secretários que recebem salário, uma vez que um dos secretários também é vice-prefeito e teoricamente não recebe. Então nós fizemos aqui uma rápida conta para saber anualmente quanto que a gente paga
para esses cargos que foram aqui citados. Então, para prefeito, a gente paga anualmente, contando o 13º salário, R$265 mil. Para o nosso vice-prefeito, a gente tem um gasto de R$138 mil. E para os 8 secretários, a gente tem um gasto anual de R$945 mil, totalizando um investimento, um pagamento de R$1.349 mil. Porém, o que aconteceria se uma das nossas pautas fosse colocadas em prática? Ou seja, se reduzisse em 20% os salários dessas pessoas, dessas 10 pessoas aqui citadas, 10 pessoas, nós teríamos uma economia de R$269 mil em um ano. Isso sem contar os encargos, apenas os salários brutos. O nosso prefeito, por exemplo, recebe R$20 mil por mês. Os nossos secretários recebem, por exemplo, o mesmo salário de governadores como o de Pernambuco, que administra um estado. Os nossos secretários recebem R$9 mil para gerenciar uma cidade que tem menos de 70 mil habitantes. Então, essa é uma solução muito simplista, como o prefeito citou, sim, é bem simplista. Mas assim como a reclamação dele de recursos que não entrarão, eu não considero que R$269 mil são simplistas e que não possam resolver nenhum problema. É pouco? É pouco. Mas para mim é bastante. E eu acho que esses R$269 mil investidos em educação poderiam fazer com que o nosso índice de desenvolvimento em educação fosse melhor, ou que fossem investidos também em áreas de lazer, para deixar as pessoas mais felizes, por exemplo. E de renda eu acho que a gente não precisa, uma vez que a gente é uma cidade relativamente rica. Então, aqui na descrição dos vídeos estão os links dessas matérias, também está o link para o Facebook do Movimento Despertamos, onde vocês podem participar das sugestões e entender melhor o que o nosso grupo está reivindicando neste momento. A nossa pauta é um pouco mais abrangente do que apenas a redução de 20% dos cargos executivos, mas através desses debates, das participações, a gente se encontra toda semana, vocês podem saber um pouco mais sobre o movimento Despertamos. Gratidão pela atenção de vocês, e o movimento gostaria de dizer, de decretar, que nós vamos avançar, porque não avançar é recuar. Gratidão.